A galeria de vilões do Homem-Aranha é uma das melhores dos quadrinhos. O conflito que Peter desenvolve por conta de toda a questão de seu arqui-inimigo ser o pai do seu melhor amigo é brilhante. E como tudo na vida do Homem-Aranha, isso desencadeia consequências marcantes em sua história, como a morte da Gwen, a morte do próprio Norman e a piração do Harry, que tem toda a nuance de ao mesmo tempo em que Norman é um pai abusivo, Harry tem como maior objetivo a aprovação do pai até mesmo depois da morte dele. Isso leva à destruição da relação do Harry com a sua esposa e seu filho, que pode parecer irônico, mas não poderia fazer mais sentido, ele batizou com o nome do pai. Essa obsessão do Harry por validação e as cicatrizes de sua relação problemática com Norman o levou ao mesmo fim que seu pai, o levou à morte pelas mãos do Duende Verde, um vilão que trouxe desgraça tanto para Peter quanto para a família Osborn. Além dele, um outro antagonista do Aranha é o Kraven. Apesar de se tratar de duas personagens de classes semelhantes, um empresário multimilionário e um herdeiro da aristocracia russa, a relação deles com o Homem-Aranha é bem diferente. No caso do Duende Verde, esse conflito é quase que parental. A relação com o Homem-Aranha é mais íntima. Norman, além de tudo, admira Peter, o vê como filho que ele nunca teve, o que só fode a cabeça do Harry. Mas mais do que uma simples admiração paternal, existe um fascínio pelo Peter. O self-made man bem-sucedido multimilionário Norman Osborn se depara com um pobre fudido, mas ainda gênio brilhante Peter Parker e quase tem um orgasmo meritocrático. E depois ele olha pro seu filho Harry, um cara super gente boa, mas que nasceu em berço de ouro e não teve que trabalhar tal qual um condenado, e virar literalmente um gênio por razões de roteiro e protagonismo como Peter, e portanto não merece o afeto e a atenção do próprio pai. Esse discurso de romantização e fetichização do trabalho exaustivo como base para a construção do sucesso, seja lá o que isso signifique, é muito usado por pessoas como Norman, empresários, coaches, e a contradição desse discurso produz pessoas como Harry. É isso que faz o Duende Verde ir atrás do Homem-Aranha, seja pelo discurso através do Norman, seja pela contradição desse discurso através do Harry. E claro, as pessoas realmente afetadas por esse discurso são as que se esforçam para conquistar algo ou para chegar em determinada posição social, ou simplesmente para sobreviverem, mas se frustram por conta da lógica do sistema capitalista e se culpam por não conseguirem seus objetivos, ou pior, acham que não merecem essas conquistas. Existe um movimento retroativo nesse discurso que imputa no sujeito como indivíduo a responsabilização de seu lugar. Já com Kraven, a situação é um pouco diferente. Ele é apresentado como um caçador super respeitado e vê no Homem-Aranha uma oportunidade de se superar. Existe essa obsessão pelo Aranha que, pela ótica do Kraven, mais parece uma admiração que eleva o Homem-Aranha a um patamar místico. Parece mais uma tentativa de aceitação, como se a justificativa para a única criatura que Kraven não conseguiu capturar fosse que ela tivesse alguma relação com o divino. Não só isso, por acreditar nessa fábula que ele mesmo criou, Kraven culpa o Aranha por todos os seus problemas. A obsessão se torna vingança. A principal desgraça que Kraven responsabiliza o Aranha é a ruína de sua família, e isso é apresentado numa das melhores histórias do Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven. A Revolução Russa do começo do século XX fez com que a aristocracia do local perdesse poder político e econômico. Algumas dessas famílias ricas fugiram ou foram exiladas para outros países. Os pais de Kraven, que eram aristocratas russos, sofreram as consequências dessa revolução. Na história de Demetes, Kraven vai atrás do Homem-Aranha por vingança, como se ele estivesse relacionado com a desgraça de sua família. O Homem-Aranha sempre foi a representação pouco sutil do herói pobre, humilde, cheio de responsabilidade e de bom coração. Esse é o mito construído desde sua primeira aparição. Não importa o que ele faça, ele sempre será perseguido pela polícia e sempre terá contas para pagar. A principal mensagem da sua história é a virtude de se manter íntegro diante dessas contradições. Mas acredito que essa representação traz nuances que podem ser desenvolvidas para além dos valores tipicamente morais de um super-herói. Peter tira foto dele mesmo enquanto combate o crime para vender para o Clarim Diário. Essa relação de usar seus poderes para fazer o que ele acha certo e ao mesmo tempo converter esses poderes em fonte de renda para se adaptar aos valores do sistema capitalista e sobreviver a ele é extremamente intrigante. Os conflitos internos do Peter são essencialmente materialistas. O sentimento de incapacidade diante de problemas sistemáticos, mesmo se tratando de um super-herói com superpoderes, percorre todo o mito do Homem-Aranha, ao mesmo tempo em que a mitologia desse personagem é conhecida superficialmente pela moral ideal de Peter frente aos seus problemas materiais. A condição financeira de Peter é usada apenas para justificar sua integridade perante as possibilidades de melhoria de vida através de seus poderes. Tais possibilidades não tão morais aos olhos do sonho americano. Ao mesmo tempo em que o entendimento é esse, existe uma revolta do Peter sobre tudo isso. Ele se revolta
revolta com o fato de sempre ajudar Manhattan contra o crime e continuar um pobre fudido. Ele se revolta com as autoridades policiais que sempre veem ele como um alvo. Abrindo um parênteses rápido, sempre achei curioso que essas reprovações policiais sobre as ações do Homem-Aranha são porque ele usa máscara tal qual um criminoso e faz o trabalho deles, e não por, sei lá, qualquer outra razão, tipo porque ele engole os bandidos na porrada antes de prendê-los, por exemplo. Mas enfim, Peter se revolta com essa sistemática, como se estivesse se revoltando contra seus escritores por estarem inserindo ele numa condição precária em prol de uma mensagem. Não por acaso, nos últimos anos, criou-se o meme de identificação do brasileiro com o Homem-Aranha, por ele ser um pobre fudido e que sempre se fode. Ao mesmo tempo em que nos identificamos com a primeira parte da história, a segunda parte de com grandes poderes vem grandes responsabilidades serve de inspiração, enquanto a condição do herói é interpretada de maneira literal pelos leitores para acusar as contradições do sistema que afetam o coletivo, a mensagem de grandes responsabilidades é recebida de maneira figurativa, tratando-se da moral individual, não individualista, do Homem-Aranha e de quem quer que se identifique com ele e que por consequência se inspire nele. Na última caçada de Kraven, o vilão deixa de lado qualquer sinal de humanidade do Homem-Aranha para culpá-lo pela desgraça de sua família pós-Revolução Russa. Na história, o vilão descaracteriza a exclusividade do Peter pelo Homem-Aranha e o transforma em uma ideia que deve ser combatida, oprimida e principalmente redirecionada. Dentro do homem existe o demônio que arruinou a Rússia, o demônio que destruiu meu pai, que consumiu a minha mãe. Sua vida foi roubada pela aranha, ele fala. Kraven se sente ameaçado pela ideia que ele mesmo estabeleceu como perigosa. Ao mesmo tempo em que existe esse folclore da burguesia sobre a massa trabalhadora, que serve só para distorcer a luta de classes e amedrontar a classe média perante assuntos que são de interesse dela também, existe a ameaça real de uma revolução que amedronta os capitalistas. Assim, são usadas ferramentas de opressão e de pânico justamente para enfraquecer esse pensamento revolucionário. Para Kraven, essas ideias se misturam, se confundem e são representadas pela aranha. Ele mal entende pelo que está lutando, fala sobre honra e dignidade de maneira vaga, fala sobre pilares abstratos de sua família que supostamente foram destruídos pela aranha. Já está cego pela fantasia que ele mesmo criou. Para ele, ser o Homem-Aranha é carregar esse peso, essa culpa pelo passado, essa ameaça por que pode vir. Então ele vai atrás da aranha, a captura e a enterra. Aqui jaz Homem-Aranha, morto pelo caçador. Kraven diz que precisou encontrar nas selvas a dignidade que foi perdida na cidade. A imagem que ele quer criar de si mesmo é a de exemplo de masculinidade. Ele representa a suposta retomada da virilidade através dessa estética selvagem e primitiva. Mas a verdade é que ele sempre foi uma farsa. Kraven, desde sua primeira aparição, vende a imagem de caçador super foda que tá à procura de novos desafios. Mas na primeira dificuldade e na tentativa de caçar o Homem-Aranha, ele apela para o uso de drogas que potencializam sua força e seus sentidos. Na última caçada de Kraven, isso não é diferente. Ele começa história se exaltando, dizendo que seu corpo é graça e poder, que sua mente é fúria e glória. Ele entra numa sala cheia de aranhas, devora todas elas, como se estivesse realizando um ritual para caçar o Homem-Aranha. É criado por ele mesmo esse misticismo em volta de sua última caçada. Na visão de Kraven, ele está recuperando a dignidade de sua família, através da vingança e da superação de seu oponente. Mas ainda na primeira parte da história, ele se droga para ter uma chance contra o Homem-Aranha. A imagem do homem superior que Kraven quer transparecer não passa de uma mentira, assim como sua concepção sobre o Homem-Aranha. Assim que ele o enterra, Kraven percebe que seu objetivo não era apenas esse. Ele matou o homem que carregava a ideia da aranha, mas e agora? Kraven decide que deve assumir o manto e provar que é um Homem-Aranha superior. Ele se droga novamente para se passar pelo Homem-Aranha, mas nesse momento ele já nem sabe mais o que está fazendo. Sob os efeitos das ervas e dos venenos, Kraven tem um lapso de razão e se pergunta o porquê está fazendo isso. Ele por um momento questiona se o que ele está fazendo realmente faz sentido. Ele sente medo de não estar certo. Ele se depara com a possibilidade de todo o seu plano de vingar sua família ter sido uma mentira, com a possibilidade de que não haja o mito da aranha que assombra a dignidade dos homens. Por um momento, Kraven se vê perdido e frustrado. Por um momento, ele percebe que sua própria imagem e sua ideologia alimentada pelo conservadorismo e pela busca por vingança são uma mentira. Mas já era tarde demais. Peter já estava enterrado, ele já estava com o uniforme do Homem-Aranha. Kraven, mesmo tendo essa epifania, se convence de que talvez sim ele esteja certo. Talvez exista uma figura quase que fantasmagórica que ameace a humanidade, que represente um perigo à honra e à dignidade dos homens, seja lá o que essas coisas realmente signifiquem. Então ele se apropria da imagem da aranha, para subverter seus valores e ressignificar sua ideia, ao ponto de Mary Jane ver o Kraven atuando com o uniforme e ter certeza que aquele ali não era o Peter. O Homem-Aranha de Kraven espanca e mata. Não é como se ele fizesse
fizesse isso porque não se importassem com sua imagem, ou até porque pensa em sujar a imagem do Homem-Aranha, mas ele espanca e mata porque ele acha que justamente essas atitudes o tornam superior ao antigo Homem-Aranha. Não é só pelo fetiche da violência, mas também pela afirmação dessa virilidade que ele constrói junto com o folclore da aranha. A imposição da masculinidade vem acompanhada da necessidade de identificar e perseguir um inimigo, seja ele real ou não. Para se provar um homem digno, ele precisa de um antagonista que faça transparecer sua moral através do contraste entre eles. Dentre outros motivos, não por acaso o militarismo, o patriarcado, etc. são fetichizados. Precisamos de um messias, de um capitão para nos salvar do comunismo que destruirá nossas famílias. Toda essa ideia primitiva de superioridade, seja do Kraven, seja de uma classe social, é bem fascista. O problema de apontar um inimigo fantasioso em prol da exaltação de um determinado grupo é que as pessoas que realmente existem, que são apontadas como ameaças, sofrem as consequências disso. Isto é loucura. Estou diante de uma sombra que não existe, uma sombra criada por minha mente drogada. Não há aranha ou criatura sobrenatural que habita a alma dos homens. O próprio Kraven diz isso. No fim, o Homem-Aranha era apenas um homem embaixo de uma máscara. Sobre o papel do Peter no quadrinho, existe uma diferença bem grande de como ele vê o Homem-Aranha. Acredito que ele e Kraven não sejam o completo oposto nessa história, por mais que o título original do quadrinho tenha sido Horrível Simetria. Peter também entende o Homem-Aranha como uma ideia, mas não da maneira maluca do Kraven, e sim como um mito, um ser que apenas existe no medo dos outros, ou na admiração. Bem no começo da história tem uma passagem muito interessante, que faz um paralelo com a piração do Kraven, que é quando o Homem-Aranha vai para um lugar onde tem alguns, entre aspas, bandidos. Quando ele chega, esses bandidos fogem, enquanto Peter narra a cena. Eles estão fugindo de algo que nem mesmo existe, ele diz. Depois dele ter feito o que ele queria fazer ali, que nada tinha a ver com os bandidos daquele lugar, ele observa como ninguém quis chegar perto dele. Não só pela reputação do Homem-Aranha de combatente do crime, mas também pelo medo de descobrirem que ele é humano igual a eles, que é uma pessoa tão frágil quanto eles. Mais à frente na história, Kraven tem contato com a suposta aranha, e sob o efeito das drogas, ele percebe que o Homem-Aranha é apenas um homem no uniforme, e ele sente medo. O negacionismo contribui para a instauração do caos sobre determinados assuntos em detrimento de seus reais significados. Kraven, mesmo tendo percebido a merda que tinha feito, percebido que estava cego por uma ideologia moralista e abstrata, decidiu cagar pra isso tudo e continuar com seu plano. Peter, que entre os dois é o único que tem credibilidade pra falar do Homem-Aranha porque ele é o Homem-Aranha, diz que ele não é o Homem-Aranha. Mas é claro, o Homem-Aranha nada mais é que a ferramenta de quem veste o uniforme. Ele continua sendo uma ideia, uma entidade, mas não no sentido sobrenatural do Kraven, mas obviamente no sentido figurativo, no sentido alegórico. Claro que o conflito interno do Peter tem mais a ver, obviamente, com um debate que envolve sua crise de identidade. Em sua primeira aparição na história existe uma discussão se ele deve ou não se importar com a morte de, entre aspas, bandidos, enquanto vai ao enterro de um que ele justamente tinha uma certa amizade. Ele diz que o Homem-Aranha que ele criou, ou o que criaram, não se importaria com essas mortes, mas Peter sim, ele participa do enterro junto aos outros, entre aspas, bandidos. Tem muito a ver com a imagem que cada um estabelece do Homem-Aranha através de preconcepções e com as expectativas que se criam sobre ele a partir de cada imagem. Os bandidos esperavam que o Homem-Aranha atacasse eles. Peter esperava que o Homem-Aranha não comparecesse ao enterro do Joe Face por não se importar com a morte de bandidos. Ele pode ter frustrado as expectativas de algumas imagens que criaram dele, mas quem veste o uniforme, pelo menos quem estava vestindo naquele momento, era Peter, e a sua imagem de Homem-Aranha se importa com a morte de quem quer que seja. Não por acaso o Homem-Aranha do Kraven mata. Existe um teor metalinguístico sobre o que é ser o Homem-Aranha nesse quadrinho. Mesmo se tratando de uma história fictícia, o mito do Homem-Aranha existe apenas no campo da representatividade. Mesmo se tratando de um gibizinho de herói, o mito do Homem-Aranha não é literalmente uma entidade que ameaça a família tradicional como o Kraven acha que é. Vejo o Caçador como a representação de alguém que interpretou muito mal o Homem-Aranha. Porque sim, ele representa a classe trabalhadora, representa as contradições do capitalismo e Kraven enxergou uma ameaça. Não só isso, enxergou o responsável por toda a sua ruína. Se tratando de um conservador maluco que foi recuperar sua dignidade na selva, essa interpretação dele não poderia fazer mais sentido. Ainda sobre a metalinguagem desse gibi, como o próprio Peter diz, o Homem-Aranha não existe. O que existe são pessoas que usam seu uniforme. O que existe são autores que escrevem histórias do Homem-Aranha. E essa discussão não poderia fazer mais sentido em outra mídia senão nos quadrinhos, os quais os personagens têm anos e anos de história e passaram por centenas de escritores e desenhistas. Além disso, existem milhares e milhares de leitores desse personagem e cada um com sua imagem sobre ele. Eu não diria que o Homem-Aranha é um revolucionário, não tô falando que a esquerda deveria ter um pôster dele colado na parede. Ele continua sendo uma mercadoria norte-americana, um
símbolo do American Way. Seus escritores acabam limitando sua representação ao amigão da vizinhança que combate o crime, passa por alguns perrengues, mas com muita força de vontade supera todos eles. Porém, esse vídeo é justamente sobre a imagem que cada um tem do que é ser o Homem-Aranha, a partir do contexto e da vivência de cada um. E claro, a superação desses perrengues do Peter deve ser interpretado de maneira figurativa, através de uma inspiração individual perante a contradição coletiva. Assim como não só gibizinhos de herói, mas como toda a mídia deve ser consumida e interpretada através de analogias e alegorias, e não de maneira literal. O Homem-Aranha luta por igualdade, é esperança, integridade, perseverança, responsabilidade, representatividade, é acreditar nos seus valores ao ponto de chegar no limite para conseguir fazer o que acha ser o certo. É sobre valorizar e proteger as pessoas que estão à sua volta. Vai além de uma visão institucional e abstrata da família como algo intocável e isento de crítica, tanto que o maior vilão do Aranha é um pai abusivo. A questão é se importar com as pessoas que realmente te amam. O Homem-Aranha é o fardo que carregamos. É fruto do acaso. Uma pessoa qualquer ganhou superpoderes. Não há um escolhido porque justamente todos podem representar essa ideia. O que é ser o Homem-Aranha? Eu acredito que exista um herói em todos nós, que nos mantém honestos, que nos dá forças, nos enobrece. Bom, era isso. Se inscreve, deixa o like, comenta o que achou e compartilha. Obrigado, valeu.